Olá, meus queridos telespectadores da Unirádio, colegas, médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária. Sou o Thiago Miller quem vos fala e estou aqui juntamente com a doutora Paloma e a Adriana para mais um Uni Rounds. E aqui é o nosso local onde a gente discute, compartilha, cresce e, vamos colocar assim, revisa os nossos laudos da teleradiologia. E eu dei uma olhada rápida nesses dois casos que a gente vai ver hoje. E são casos bem divertidos, vamos colocar assim, né? Para o radiologista, pelo menos. E casos bem bonitos também. Bom, para quem não sabe, esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então, vamos lá. Tá olhando minha tela de boa aí, Palomeada? De boa? Então, tranquilo. Então, esse primeiro caso é um caso da Paloma, que é um felino de 8 anos, sem raça definida, fêmea não castrada, paciente encaminhado por outro colega para rinoscopia, grande aumento de volume em face direita, tem dispneia, suspeita clínica um tumor. E aí já vem na minha cabeça tumor em face, né? Qual que são as principais causas em felinos, por exemplo? É isso que eu penso antes de olhar o exame. Não sei se está certo ou está errado, mas enfim. E olhando essa radiografia, Paloma, eu achei bem legal e que bom que trouxe esse caso, porque não é sempre que a gente consegue ter uma lesão tão bonita e tão nítida como essa, né? Olha só que lise bonita dessa região aqui da face e o aumento de volume de tecidos moles também, associado a isso. Eu gostaria de ter visto o paciente ao vivo e a cores para conseguir entender melhor o que estava acontecendo por fora dele. Legal, o que tu percebeu aí além disso, Paloma? Que me chamou a atenção bastante foi isso, né? Essa lise aí que dá pra ver bem na radiografia, nem sempre a gente consegue ver, né? E eu achei seio frontal também, mais opacificado. Classificado, né? É, Legal. Agora que eu descobri que dá para botar uma ponteirinha aqui na coisa. nessa dá pra ver bem, né? Seio frontal também, arroz caudal. Aqui, né? Nessa região. É mais direito ou esquerdo, hein? Sabe? Não lembro. Tá escrito no histórico? Volta lá pra gente ver. Direito. É o que compartilha, é o que dá para ver aqui mesmo, que o direito está um pouco mais destruído, parece. Né? Mas o Uhum, pacificação, eu não sei, está meio equivalente, talvez. sim. Interessante. As bulas estão bem bonitas também. Imagem bem interessante, né? O gato, ele tem duas áreas aqui, né? Um septo que divide a bula. Bacana. E aqui, Paloma, conta pra gente o que tu viu nessa aqui, que tem bastante sobreposição também, né? É, tá bem sobreposto, mas a parte que dá pra ver de cavidade nasal, né? Parece acometida. A gente não consegue ver bem os turbinados nasais, né? Uhum. Legal. Acho que foi E, a- basicamente isso. Não dá pra ver bem outras áreas de lise aí, né? e tu Tanto quanto na falou lateral. da placa cribiforme aqui. Ah, eu acho que pela lateral eu tive essa impressão, mais do que pela DV, eu acho. Olha só, parece que não sei, aqui também parece ter um aumento de volume bem grande, né? É, Uma coisa que essas mas esse é o lado direito mesmo, né? uma coisa que essas massas nasais gostam de fazer também é invadir aqui o aspecto mais rostral do seio frontal, aqui perto da órbita também. Eu não sei se isso aqui é uma lise também. Uhum. Interessante, né? Tu já deve ter visto isso na toma. Já. Legal. Bom, vamos para a tua descrição então. Como todo mundo que já acompanha aqui sabe, essa é a assinatura da Paloma, o negrito nos achados principais. Então, radiografias ortogonais de crânio, lateral direito, esquerdo, dorso ventral, fosso caudal, aumento de volume de tecidos moles homogêneo dorso lateral maxila direita, conforme relatado no histórico, osteólise importante de ossos nasais e perda de definição óssea da placa cribiforme, pacificação da densidade de tecidos moles. Eu tenho muita dificuldade de descrever cribiforme, tá? Eu sempre erro essa palavra.
Aí você falou da opacidade e densidade de tecidos moles em cavidades nasais e seios frontais, maior evidência do lado direito, avaliação de cavidade nasal prejudicada pela sobreposição de mandíbulas, osso da maxila e da mandíbula radiograficamente preservado, as articulações ATM ok, bula ok, o resto está ok, concordo contigo. Vamos para a tua conclusão. Formação de tecidos moles, cavidade nasal com consequente lise óssea, e provável lise da placa cribiforme. Neoplasia e rinite fúngica são os principais diagnósticos diferenciais. Tá. A tomografia computadorizada, além da citologia e histopatologia, são recomendados como auxílio diagnóstico. Concordo com número, cor, número e grau da conclusão. Eu talvez escreveria um pouquinho diferente. E para mim, tá? Formação é um termo muito inespecífico, não sei. Eu tenho alguma coisa com esse termo, que eu vejo que talvez seja uma coisa só minha também. Mas eu colocaria lesão óssea agressiva, por exemplo, em região tal. Entendeu? Eu deixaria mais claro que eu estou pensando em algo mais agressivo. Tá? E aí sim, a neoplasia, a rinite fúngica são os principais diferenciais, apesar de que a fúngica, ela causa lise, pode causar lise, enfim, mas eu não acredito que ela cause esse grau de lise. Então, neoplasia, sem dúvida, eu ranquearia como um primeiro diferencial nesse caso específico aqui. Até porque aí no Brasil, o fungo, além disso, é mais raro também, né? Mas poderia ser uma criptococose, por exemplo, né? E a tomografia, pode É que falar. eu vi alguns casos no curso de tomo, deles mostrando umas rinites fúngicas assim, astronômicas. Sim, sim, existe. Aí eu pensei nessa possibilidade. Eu, inclusive, peguei uma na tomo semana passada, retrasada também, que, assim, pode causar, mas, não sei, pela idade, pelo conjunto da obra desse paciente, para mim faz mais sentido também a neoplasia, né? A, a regionalidade do paciente também, ele é paciente aí do Brasil, então também faz pensar mais nisso. Enfim, são esses os fatores que me levam a pensar mais na neoplasia, né? E como eu falei, a impressão diagnóstica é só questão de opinião mesmo, mas eu focaria mais na lesão óssea agressiva e colocaria esses diferenciais. E uma coisa que eu acho que dá para expandir um pouco é que se a gente vai nos artigos de neoplasias nasal, de cão, de gato, a gente consegue ter uma noção muito boa de quais são as principais neoplasias, né? Que acometem, por exemplo, essa região nasal. E o adenocarcinoma, o carcinoma, são mais comuns, né? Estão entre os mais comuns. Então, eu poderia também colocar entre parênteses neoplasia, por exemplo, de origem epitelial, carcinoma, faria mais sentido também, né, nessa tua impressão, tá? Mas se você fala, quando você fala lesão óssea agressiva, me dá a impressão da lesão ser com origem óssea. Você não acha que fica parecido isso? Ou você só está dizendo que tem uma lesão agressiva cometendo o osso? É um excelente ponto. Eu não tinha pensado dessa forma. E agora eu estou tentando lembrar o que eu escrevi no meu laudo de tomo, né? E realmente não foi isso. Tu está correta na tua análise. Eu acho que eu colocaria a De massa, repente, algum termo assim, lesão de tecidos moles agressiva é, acometendo o osso. ou rinite, tem a rinite destrutiva, ou erosiva, que a gente chama também, né? Mas eu tentaria trazer algo, talvez o termo formação eu colocaria, né? Eu mudaria, tentaria mudar. Não estou pensando em algo agora. Estou tentando lembrar do laudo que eu fiz, como que foi corrigido também pelos radiologistas, mas era de tomo, né? Não era de radiografia.
Inatomo seria uma... Eu lembro que a gente colocou como uma massa, uma neoplasia nasal, né? Então, eu colocaria a neoplasia nasal como meu principal diferencial nesse caso aqui. E aí, Uhum. fica menos... E explicaria isso também no laudo, né? Menos provável pela idade do paciente, o caráter mais agressivo e tal. Apesar de que não dá para diferenciar um da outra pela radiografia. Por isso que também justifica as tuas recomendações de patologista ou patologia, né? Uhum. Mas, enfim, são só estilos, né, diferentes, palavras diferentes, que no final o que importa é a mensagem que vai entregar, né? Sim. E eu acredito que a gente tem um feedback desse caso, né, Paloma? Não sei se tu chegou a ver. Não sei, não tô sabendo. Então, teve aqui, ó, tu acertou. Legal. Foi realizado rinoscopia, análise histológica também, resultado carcinoma. Não obteve resultado com a quimioterapia, então teve bastante feedback, inclusive, desse caso já. É. Eu não sei muito bem qual foi a resposta que esperavam na quimioterapia, mas enfim, porque talvez seja mais demora um pouco às vezes dar a resposta também. Uhum. E não tem muito tempo que eu laudei esse exame, eu acho. Pois é, e o que fazem muito aqui também é a radioterapia para esse tipo de tumor. Uhum. E eles respondem bem, até sobrevida de 1 ano, talvez, dependendo, né? E a placa cribiforme, que antigamente era tida como um fator prognóstico pior, hoje já viu que não tem uma relação assim prognóstica, tá? Então é uma coisa que, pô, tá invadindo o cérebro, né? Ali o inseto Uhum. deve ser pior, mas o prognóstico não altera muito, não. Legal? Legal. Muito bom. Então vamos para um caso diferente aqui também, legal, bacana, de uma raça que eu adoro, que é um pitbull de 1 ano com claudicação. Tem infecção na vulva também, luxação coxofemoral e corpo estranho em vulva era suspeita clínica. Olha que legal. Uhum. Bom, nessa VD, eu não sei tu, tá, Adri, mas eu não consegui ver luxação coxofemoral, não consegui ver grandes alterações no coxofemoral, não. Tu viu? Eu não lembro bem como que eu descrevi. Eu acho que tinha mais de uma imagem VD também. Tem uma. E tem Acho que essa eu área aqui estranha. considerei uma discreta. Isso, eu acho que eu considerei uma discreta incongruência. Isso eu consigo comprar mesmo. Se Uhum. tu vender para mim, eu até compro. Isso. Mas, Acho que foi essa aí que me convenceu de que estava um pouquinho mais incongruente é, que abduzido, né, o membro. sim, não está no posicionamento ideal, né? Uhum. E mais o que, assim, enfim, eu não consigo explicar por aqui qual a causa da claudicação. Sim. Tem um osteofitozinho aqui nos côndilos laterais da tíbia, bem discreto. Uhum. Então, ele teria, a princípio, uma doença articular degenerativa bem branda dos joelhos, mas nada também que explica, talvez explicasse a clínica. E aqui essa área mineralizada, então, na região da vulva, onde, acredito eu, que eles pensaram Era num um corpo estranho. corpo. É. Uhum. Bom, seria muito estranho ter um corpo estranho na vulva, né? Sim. Legal, vamos ver como tu descreveu então. Tá bem rodada essa aqui. Nossa, tá Tá. bem Bem rodada. ruizinho. Uhum. É. Então, tu falou sobre o estudo radiográfico da pelve, nas incidências lateral esquerda e veno dorsal, incidência lateral placenta derrotada, discreta incongruência de articulação coxofemoral bilateral, no entanto, cobertura acetabular satisfatória. Gostei muito da tua descrição. Achado radiográfico pode estar superestimado devido a artefato posicional. Articulações sacroiliacas preservadas, estruturas ósseas da pelve sem alterações. Tecidos moles sem alteração em volume ou densidade, patelas lateralizadas, devido ao artefato posicional. Isso é legal falar, porque às vezes alguém pode pensar que está luxado, né? Tá no chão. Uhum. Presença de estrutura cônica e sinuosa, de opacidade mineral, em região média da vulva, no sentido longitudinal, de aspecto semelhante ao osso peniano, vestigial. As demais estruturas musculoesqueléticas incluídas no estudo encontram-se dentro da normalidade. Interessante tu usar o osso peniano aqui, né? De aspecto semelhante ao osso peniano. Uhum.
Será que ela é hermafrodita? Então, parece muito o aspecto da imagem, né? Quando a gente compara com a anatomia do osso peniano. E daí foi exatamente essa característica que me chamou mais atenção, né? Associada a esse histórico de suspeita de corpo estranho na vulva, que também não é algo, né, que seja comum da gente encontrar. Tá. Ah, Aí tu... daí a gente foi, eu pedi a opinião das meninas, né? Aham. E aí a gente chegou a um artigo que tinha uma imagem muito, muito, muito parecida. Sim, que é um artigo que eu postei lá no canal do Telegram há umas Isso. 3 semanas, eu acho, 4, Uhum. que é o osso clitoriano, né? Isso. Legal. Eu acho que daria para falar já direto, tá? Osso clitoriano. E eu não Uhum. sei se eu deixaria esse termo aqui, porque aqui eu até entendi. Eu acho que não está errado tu colocar de aspecto semelhante ao osso peniano. Só que pode gerar uma confusão, né? Uhum. Então, eu não sei. Para mim, tu não precisava falar essa parte. Só deixar no É. sentido. Só descrever o que tu está vendo, né? Não precisa tomar Uhum. conclusão nenhuma ali. Uhum. E aqui, congruência discreta, respondendo a pergunta, né? Doença articular, achado por radiográfico pode estar superestimado. Redução dos membros pélvicos ainda associada à displasia leve. Né? E leve eu prefiro usar branda, porque leve é diferente de pesado. Uhum. Mas, enfim, todo mundo Sim. entende, é só tilt mesmo. E estrutura cônica radiopaca em segmento medial de vulva semelhante ao osso peniano. Achados radiográficos podem estar associados a casos de intersexo. Né? E eu colocaria diretaço, sem medo de ser feliz, tá? Eu colocaria direto, ó, porque é muito compatível, tá? Uhum. É compatível com osso clitoriano. E tu tem um artigo ali para... Embasar. Uhum. Tem um artigo para falar disso aí, né? Enfim, tem essa possível intersexualidade aí também, Uhum. né? Mas no artigo ele descreve mesmo como osso clitoriano, Sim. né? E aí a gente pode falar que, ó, osso clitoriano, né? Isso pode estar ou não relacionado com alguma alteração aí da genitália, enfim, né? Bacana. Na verdade, eu achava que eles seriam a mesma estrutura com nomes diferentes, sabe? Porque, Sim, né, eu imaginei que fosse, deve ser um osso peniano, só que agora ele está em um clitóris, né? Numa fêmea, no caso. sim, sim. Deve ter Esse- um mecanismo parecido aí. Isso. Uhum. Só que como já foi usado, já foi descrito como osso Uhum. clitoriano, pá, Usa fala o o que termo é mais e acabou adequado, com a né? dúvida. Não é corpo estranho, né? Sim. Legal? E aí Legal. você recomendou fortemente ultrassonografia, com foco nas estruturas reprodutivas. E aqui, ó, eu já iria também por outra linha. Isso que é legal, que a gente discute, né? Eu acho que como isso aqui é um achado que pode ou não ser importante, né? Eu, eu não recomendo fortemente, entendeu? Eu colocaria sugere-se, Uhum. porque assim não vai mudar nada se ele fizer. Sim. Vamos colocar assim, não vai mudar nada terapeuticamente, provavelmente. Sim. O Uhum. paciente não vai vir a óbito se ele não fizer. Sim. Então, é mesmo um critério clínico, né? Então, sugere-se de acordo com o critério clínico, tá? Porque também no histórico, a gente não recebeu informações tinha infecção na vulva, né? Sim. Tinha uma Uhum. infecção na vulva. Então, aí eu já talvez concorde contigo. Aí eu já recomenda-se fortemente mesmo, tá? Uhum. Porque tem uma clínica de alteração reprodutiva aí, enfim, né? Uhum. Sim. Então, acho que vale a Daí, pena recomendar. daí a gente estava vendo outros artigos também, e geralmente eles recomendam, inclusive para fazer retirada, né? Porque geralmente o útero é atrofiado também, às vezes tem só um corno, né? Sim, Aí eles fazem o histopatológico também, para confirmar que pode ter células tanto
reprodutoras masculina quanto feminina. Olha que legal. Uhum. Muito bom. E aqui tem um artigo também que a gente tem de referência, né? Que é Uhum. publicado na Canadian Veterinary Journal, que cita sobre isso. Isso. E eu postei esse artigo, porque a gente viu um caso aqui sobre isso algum tempo atrás. Eu postei o artigo lá no grupo do Telegram e não foi coincidência, mas um seguidor nosso, um colega nosso, viu esse artigo, leu esse artigo e falou: Nossa, pena que a gente nunca vai pegar. E na mesma semana ele pegou um e mandou um áudio para a gente agradecendo. Que Então, legal. foi bem Eu bacana. já peguei também na residência. Também era uma pitbull. E os tutores levaram porque viram, igual nessa foto, viram alguma coisa saindo da vulva. Uhum. Aí levaram ela e quando a gente radiografou, dava para ver o osso também. Não parecia um pouco menor do que esses, assim, dessas imagens que vocês estão mostrando, mas Tem dava alguns que para são ver. diferentes, mas esse que Sim. a Adri pegou é igualzinho o artigo, É praticamente. muito parecido do artigo. Muito massa. E depois a gente conseguiu uma fotinho também, e é muito parecida o formato e esse processo inflamatório estava bem hiperêmico. Olha só, que legal. Muito bom. Muito bom. Talvez, se eu peguei a primeira vez, eu não tinha conhecimento disso. Eu acho que uma vez a gente ficou discutindo sobre isso aí. Eu lembro mas faz muito tempo. Talvez o artigo não tinha nem sido publicado. Deixa eu ver quando foi publicado o artigo. E aí a gente fica meio que perdido, né? 2018, sem dúvida. Eu acho que eu peguei, sei lá, um caso em 2014 que eu não tinha noção do que era. Mas legal, que bom que vocês acertaram tudo aí, mataram as charadas e garantiram mostrando as provas, né? Tanto o caso da Paloma, que teve a confirmação diagnóstica por citologia e histopatologia também, quanto o caso da Adri, que tem um artigo aqui embasando todos os achados, né? Eu não sei também se tu concorda comigo, Adri, mas eu acho que no Conde, eu não sei, tá? É muito discreto, não explica a clínica. Está vindo um osteofitozinho ali, tá? Então era uma coisa que, assim, podemos relatar, talvez não tenha significado para ele, mas como ele estava claudicando, talvez alguma coisa tenha que ser vista ali e talvez repetida também em radiografias ortogonais dessa região aqui. Porque é pitbull e pitbull também gosta de romper ligamento cruzado e tudo mais. Enfim, show de bola. Muito bom. Adorei. Então tá, people, para quem estava nos assistindo, espero que tenham gostado desses dois casos, de certa forma, que eu acho foram casos bem legais. Eu ia falar casos leves, mas não são leves porque um era um carcinoma, né? Então, prognóstico meio ruim. Mas esse caso da Adri aqui é só alegria, né? Claudicação, não sabemos por quê. Pode ser por uma doença articular, pode ser porque é pitbull e caiu e se machucou e não tem nenhuma alteração importante, né? Show de bola. Então tá. Obrigado para quem está nos assistindo até agora. Espero que vocês tenham gostado e voltem sempre. Prazer ver vocês por aqui. Compartilhe com a gente as suas dúvidas, questões. Vai ser um prazer responder vocês. Até mais, então. Obrigado, Ari. Obrigado, Paloma. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau.